E aí, vamos refletir? Afinal de contas, o que é pós-modernidade? O que é modernidade líquida? Bom, se prestarem um pouco de atenção, irão perceber que essas duas perguntas englobam elementos que estão presentes no título deste vídeo. Antes de qualquer coisa, deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Logo em seguida, ative o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Lembrando que o sininho só aparece para aqueles que já estão inscritos no canal. Vamos lá, voltando à pós-modernidade líquida, um filósofo chamado Jean-François Lyotard foi quem utilizou o termo pós-modernidade em seu livro mais famoso, A Condição Pós-Moderna. Já o termo modernidade líquida foi utilizado por outro autor, o Bauman, que é bastante conhecido e utilizado atualmente por estudiosos do mundo inteiro. Ou seja, se você não conhece o Bauman, então você não é um estudioso. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Brincadeirinha, tem gente que não conhece simplesmente por estar estudando outros estudiosos ou porque suas formações ideológicas e discursivas o empurraram para outro lado. Recapitulando, se o Lyotard chama de pós-modernidade e o Bauman chama de modernidade líquida, eu, concordando que os dois estão certos em diferentes proporções, chamo de pós-modernidade líquida. O X da questão é que a pós-modernidade e a modernidade líquida são basicamente a mesma coisa, mas tratadas de um ponto de vista, de uma ótica diferente. Ou, explicando de forma elementar, são teorias diferentes de autores diferentes, mas que fazem uma leitura aprofundada de um mesmo período. Já que estou falando de período, vou aproveitar para tornar as coisas mais claras. Todos nós temos conhecimento da divisão da história, correto? Com certeza não. Olha só! Olha a evolução! Evolução! Primeiro vem a pré-história, depois a Idade Antiga. E aí depois da Idade Antiga vem a Idade Média. Só depois que aparece a Idade Moderna. Muita gente acredita que a gente ainda esteja na Idade Moderna. Mas na verdade não. Depois da Idade Moderna vem a Idade Contemporânea. Eu nem preciso dizer que vivemos a contemporaneidade, a Idade Contemporânea, né? Mas eu quero chamar a atenção para a idade que antecede a Idade Contemporânea, que é a Idade Moderna, que eu acabei de dizer. Seria então a pós-modernidade e a Idade Contemporânea a mesma coisa? Já que logo após a Idade Moderna vem a Idade Contemporânea? Sacou? Moderna, pós-moderna? A resposta é sim e não. La pergunta? Pois, embora a pós-modernidade aconteça exatamente com o fim do Iluminismo e início da Revolução Francesa, que é quando se inicia a Idade Contemporânea, é mais certo afirmar que a pós-modernidade está contida na Idade Contemporânea, mas não é exatamente a contemporaneidade. Acertou, miserável. A gente pode até dizer que ela começou um pouquinho depois da contemporaneidade e está acontecendo. Ambas estão acontecendo atualmente, simultaneamente. A pós-modernidade é muito mais uma condição do que um período histórico, que indica a divisão da história. E é nesse sentido que ela tem muito a ver com a obra de Lyotard, lembra? A condição pós-moderna. É nesse sentido que ela pode sim ser chamada de pós-modernidade, já que acontece depois da modernidade. Para fechar a ideia de Lyotard e começar a falar do Bauman, é fundamental que saibamos que a pós-modernidade é o fracasso do Iluminismo. Gente, vivemos numa época que teve seu início marcado pelo fracasso. Somos o fracasso. Não é à toa que o Michel Temer está no poder em se tratando de Brasil, em se tratando de brasileiros. E particularmente, eu brinco de ser presidente. Meus inúmeros delitos. Que era público acidentalmente, mas evidentemente continuarei à frente, liderando fielmente a corrupção já existente. Em sua obra já mencionada aqui, Lyotard afirma que
O X da questão está no saber pós-moderno, pois até o iluminismo, grandes narrativas mobilizavam a humanidade, só que, impulsionadas por grandes ideias do próprio iluminismo, essas narrativas foram abandonadas parcialmente, isto porque alguns autores que eram os picas da galáxia do momento apareceram para contradizer as teorias dos outros que já eram os picas da galáxia. Aproveitando o momento fálico, é como o Kid Bengala já existir e ser o mais dotado que você já viu, até que aparece o negão do WhatsApp. Entendeu? Que coisa, não? Quando eu disse fálico, eu fiz referência à fase fálica, que se trata de uma das fases psicossexuais do Freud. Eu entendi a referência. Um exemplo de metanarrativa é a filosofia iluminista, que acreditava que a razão e seus produtos, o progresso científico e a tecnologia, levariam o homem à felicidade, emancipando a humanidade dos dogmas, mitos e superstições dos povos primitivos que o cercavam até então. Olha a evolução! As novinhas de hoje em dia! O marxismo é outro exemplo de metanarrativa. Para os marxistas, a história era impulsionada por dois confrontos entre duas classes contraditórias, a burguesia, de um lado, e do outro lado, o proletariado, que resultaria ao fim da revolução do proletariado, numa sociedade sem classe, de plena liberdade e de igualdade, o comunismo, como nós conhecemos hoje em dia e não deu muito certo no mundo. É aí que cada teoria, cada saber, cada discurso passa a ser questionado. É aí que começam os conflitos, é aí que começa a pós-modernidade. A pós-modernidade é então marcada por conflitos, e são esses conflitos que marcam a decadência do iluminismo. Fudeu de vez! O Bauman, com o termo modernidade líquida, vem para dizer que nada, absolutamente nada, é sólido como antigamente. Isso vai muito além da estrutura social. As narrativas que foram abandonadas, como aponta o Lyotard, são o reflexo dessa ideia do Bauman. Hoje em dia, a moda e a tendência mal chegam e já estão indo embora, caindo no esquecimento. Algumas vezes elas voltam, mas caem no esquecimento novamente. E por isso utilizamos o termo modernidade líquida, entendeu? Aquilo que não é mais sólido, aquilo que se tornou líquido. A matéria que nos rodeia pode estar em pelo menos 3 estados diferentes: sólido, líquido e gasoso. E além disso, pode passar de um estado ao outro. Embora eu tenha falado um pouquinho sobre o Bauman e sua cachoeira, sua liquidez, não se preocupe, pois estarei falando dele em outros vídeos. Estarei retomando o assunto modernidade líquida. Estarei utilizando um enorme referencial para dar legitimidade às minhas teorias, para ajudar você aí do outro lado a abrir a mente. Afinal de contas, a pós-modernidade líquida é caótica. Então é isso aí, espero ter ajudado com a pós-modernidade, ou com a modernidade líquida, ou com a pós-modernidade líquida, e espero que vocês também me ajudem fazendo o seguinte, deixando um like, se inscrevendo no canal e compartilhando este vídeo. Dúvidas, sugestões e críticas são bem-vindas. Até a próxima, beijos e abraços!